Olá a todos e todas. Oi, Thaís. Oi, Dani. Estamos Oi! aqui de volta com Papos Despertas. Então, temos aqui Daniele Belas, arroba Belas Daniele, com quatro L's no total, arroba Regla Pires, e eu, arroba leticiagabay.astro, com 2 B's e 1 Y. Se vocês também quiserem entrar em contato com a gente, além desses arrobas que eu acabei de passar, vocês podem também falar com olapaposdespertas@gmail.com, e a gente sempre fica esperando aí essa conexão e esse contato para sempre ser um diálogo, né? E não uma via de única mão. No final a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso. E apresentadas, eu vou falar agora sobre o tema de hoje, que é um tema muito legal, que eu espero que todo mundo goste, que é experiências terapêuticas, por onde já andamos. Eita, que é um tema que tem assunto, né? Ou se tem! Pode virar trilogia esse episódio. E aí, a gente vai falar então um pouquinho sobre essas experiências terapêuticas, a gente vai falar um pouquinho sobre nossa visão, sobre nosso lugar de fala, né, de terapeuta ou de pessoas que já foram terapeutizadas de alguma forma, por que gostamos, por que entramos, causos e tudo mais, para vocês poderem também, quem sabe, se sentirem à vontade de falar também com a gente um pouquinho mais sobre suas experiências terapêuticas e por onde você já andou. Então vamos lá, gente. Quem é que quer começar a falar aí um pouquinho sobre suas experiências, assim, terapias, nomes? Quais são as terapias, assim? Terapia complementar? A Dani tem uma fala legal sobre isso. Terapia, psicoterapia, como a gente conhece. O que vocês já fizeram? O que vocês conhecem? Vamos listar aí algumas. Vou falar rapidinho só do terapia complementar, porque Show. Antigamente a gente usava terapia alternativa. E assim, era uma terapia alternativa. Quando você fala alternativa, é alternativa a alguma coisa. Então você tinha a terapia convencional, e as terapias alternativas, elas vinham assim, ou uma ou outra, né? Raramente você via pessoas que usavam os dois métodos. E aí hoje já se entende tanto que a terapia alternativa não é tão alternativa assim, que ela passou a ser chamada de complementar. Então, assim, você não vai substituir a sua alopatia, a sua terapia convencional pela outra terapia. Você vai associar, você vai complementar as duas. Então, elas conversam hoje em dia. Já não tem mais uma coisa ou outra, tá? É isso. Boa. Legal. E, Thaís, então, fala aí as terapias que você conhece de nome e, de preferência, de repente, aquelas também que você já fez. Depois a gente passa aí adiante. Palavra, o microfone. Boa. Eu acho que uma fala que muitas pessoas que estão nos ouvindo podem se identificar é primeiro achar que não precisa muito. Eu acho que as pessoas têm uma resistência muito grande a se abrir. Desculpa, houve um acidente. A se abrir, a falar, a estar disposto a cavucar as gavetinhas, né? Então, eu já estive nesse momento. A minha primeira experiência com terapia foi em 2017, que foi um ano de bastante transição para mim, porque eu estava saindo, bem no início do ano, foi o ano que eu pedi demissão para empreender, então eu estava com a cabeça assim muito cheia de informações, ideias, buscando, né, um despertar, buscando tudo isso. Estava mais confusa, assim, nesse caminho. Estava, ao mesmo tempo, também com uma pessoa muito doente na família e sentindo que aquele ciclo estava encerrando. Então, foi confuso, eu busquei isso, mas aí foi uma experiência que não foi bacana, ao meu ver, porque eu busquei pelo plano de saúde. Pelo plano de saúde, são 30 minutos de conversa. Gente, 30 minutos de conversa... Não deu nem para introduzir o assunto, já acabou a sessão. Não dá nem para se conhecer.
Eu saía do trabalho, do ateliê, ia para lá. Chegava lá e esperava quase meia hora. Aí ficava meia hora. Aí eu voltava, eu falava, gente, eu tô investindo esse tempo todo, não tô vendo... Assim, sei lá, não foram nem 5 sessões que eu fiz. E não rolou uma Mas troca. qual foi o tipo de terapia, Thaís? Foi uma Então, psicoterapia? eu não sei. Eu não Ah, tá. sei Você não a sabe, não. linha. Você não sabe qual é a linha da sua psicóloga, mas era psicóloga. Tá, então era Era uma psicóloga. psicoterapia, tá? Era uma psicoterapia. E eu acho que isso foi uma falha minha também, na busca por esse momento de autoconhecimento. Eu ainda não estava desperta para esse momento, porque eu não sabia nem por onde começar. Então, eu busquei, beleza, mas eu não sabia nem qual era a linha, se aquela linha realmente fazia sentido. Então, assim, foi uma confusão. Acho que acabou confundindo mais do que Mas ajudando. antes disso, você tinha falado que você achava que terapia, né? Acho que a sua fala começou com, eu achava que terapia não era uma coisa necessária, ou talvez criasse um estigma em volta disso, que eu entendo que tem muita gente por aí que tem. Muita gente Você não acha que de Sim. repente você acabou reforçando esse teu lugar, buscando justamente essa experiência, sem querer, inconsciente, na verdade, sem querer. Sim. E Inconsciente, né? pode muito, acredito muito nisso também, que como eu falei, né? Não era o meu momento para isso. Já tinha uma sementinha ali que estava crescendo e buscando, mas não era o momento, eu acho, por quê? Mas foi importante para desbravar isso, Eu acho que entendeu? era o momento, sempre é o momento. Eu acho que a hora que você chega em alguma terapia que seja, qualquer uma delas, é o momento. Se vai ser a melhor coisa do mundo, se não vai ser assim tão bom, aí são outras Verdade. questões. Mas é o momento. Porque, E além assim, da dar o start psicoterapia, desculpa. Hã? Não, é que eu queria saber, de além de psicoterapia, se vocês conhecem outras, assim, porque eu tenho uma Ixi, lista aqui eu e queria também. entender se tem outras aí que vocês já olharam, tipo, por onde vocês andaram nesse campo terapêutico, para além da psicoterapia. Eu conheci o Teta Healing através da Letícia, que me indicou a Dani. Isso aqui é uma panelinha. Uma panelinha boa. E foi, assim, um despertar, porque eu já tinha essa curiosidade, já estava em um outro momento. Foram anos depois, né? Assim, foi esse ano. Então, se eu pensar que de 2017, 18, 19, entendeu? Olha quanta coisa já aconteceu e a mente mais aberta, né, a mexer nessas gavetas e tal. E foi uma experiência incrível, assim. Eu lembro, quando eu troco ideia com vocês, eu falo assim, Dani, com certeza ela não vai lembrar, mas eu lembro de uma Não, eu coisa não que lembro. ela falou no dia 15 de janeiro, que foi aquele nosso encontro presencial. E então, assim, Foi o final foi, do manifesto, né? Do manifesto da aula. Foi. foram sementinhas lançadas ali que eu colho frutos hoje, sabe? E isso é muito legal. Sim. E atualmente eu tô fazendo, a partir da quarentena, né, surgiu uma oportunidade com uma terapeuta que aí eu já entendo, assim, entendo mais da linha, que é junguiana, e que eu tô gostando muito, me sinto à vontade. Não sei, outro momento também. Ai, eu E amo. tá sendo Eu incrível. também amo Jung. Amo. Aliás, Jung, maravilhoso, astrólogo. Leonino Jung era astrólogo. E também lia tarô, e também mexia com Xing. E Jung era lá um bruxinho também, né? Não é à toa que ele também participava dessas terapias, eu acho que complementares, e rompeu até com a psicoterapia freudiana, né? Ou foi rompido com ele, enfim. Mas maravilhoso, amo. Também já fiz Aproveita aí, psicoterapia Lelê, para contar das junguiana. suas experiências, porque a minha eu vou deixar para o final. Vou só complementar, porque eu tenho muitas opções. Então, assim, eu também comecei a minha carreira com psicoterapia, minha carreira de terapias, né?
em geral, foi com 16 anos, eu não curti, acho também que, enfim, não foi uma escolha minha, né, foi uma determinação, e como não houve acordo, eu acho que terapia, a princípio de tudo, a pessoa tem que estar disposta, tem que querer, tem que desejar. Claro que eu tenho várias outras questões sobre esse momento, né, dos meus 16 anos, que eu não concordava muito, mas enfim, foi um pontapé inicial e foi muito legal. Mesmo quando não foi tão proveitoso, e foi muito legal, porque hoje em dia eu consigo enxergar muita coisa. Depois eu fui para uma terapia também junguiana, maravilhosa, com a bruxona, que eu amo de paixão, e fiquei totalmente encantada. Eu fiquei nesse universo uns 5 anos, até ela me dar alta, com muita dor no meu coração, mas eu fiquei muito feliz também, né, de ter passado por diversas fases. Foi muito legal, porque acho que quebrou muita resistência. Ali também conheci, assim, mais profundamente a terapia floral, que também, né, é uma terapia, e que me ajuda muito até hoje. Inclusive, hoje em dia eu estudo, né, bastante e gosto muito da terapia floral, e depois frequentei diversas outras vezes. Para além disso, também eu elenquei outras terapias que às vezes a gente não acredita. Por exemplo, para mim, a astrologia, apesar de não ser uma terapia, é um processo terapêutico, né, Sim, de sim. dar um norte ali. Então, também me coloco a esse serviço, podendo ouvir as pessoas. E também a primeira vez que eu fui numa astróloga também foi um momento de despertar. Foi um salto quântico duplo carpado na minha vida. Eu acho que não é à toa que depois eu escolhi seguir esse caminho, né? E, assim, também elenquei a acupuntura, que, apesar do meu medo de agulha, eu acho que foi muito interessante. Eu gostei muito de fazer. Theta Healing, claro, também, né? Até o Recria também com a Dani, para quem não conhece, conheça, tá? Que é uma técnica que, né, ela que canalizou e tal, e que é muito potente, muito bonita. A constelação familiar, que embora não tenha feito, eu sou muito fã e leio muito sobre, vai chegar a minha hora, né? E eu indico muito nos meus atendimentos. E eu fiz uma, gente, que eu não tô lembrando exatamente de todas, eu só anotei o que eu fui lembrando, mas eu fiz coach emocional também, uma época, eu fiz coach profissional também. Foi legal, fiz na mesma época e tive enfoques diferentes. E fiz também é um processo terapêutico que, na verdade, é com a base na palhaçaria, e o nome é Aceita Idiota, com o Márcio Libar, que eu também, assim, indico de olho fechado. Gente, que então, máximo! Não conhecia é um essa. processo lindo de palhaçaria, onde fala muito sobre a arte de você saber cair e saber se levantar, porque, na verdade, o palhaço é Mas isso. eu tô arrepiada. Né? Eu também, Ai, fiquei toda gente, arrepiada. olha, e sigam Eu o quero Márcio saber mais Libar. sobre, me conta. Olha, é incrível. Então, assim, funciona em grupo, né? E a gente não pode falar muito a respeito, porque senão acaba quebrando um pouco a vivência da pessoa. Mas é isso, é um grupo que você se inscreve, não sabe quem vai participar. E o Márcio Libar, ele é um métier, dono de um circo, onde você vai se colocar para ser contratado ou não. Então, a gente precisa fazer alguma coisa para que seja contratado. Na minha época, foi um final de semana, né? Hoje em dia, eu acho que está sendo 3 dias, e é muito potente, assim. Você se coloca lá na frente, você vê a dor do outro, você sente a sua dor, você olha no olho do outro. Toda arrepiada, toda. Cara, vocês não têm ideia... Vocês não têm ideia, assim, né, da potência que tem. Cada um ganha um apelido, né, que Messias também coloca, e que a gente também não pode falar, só quem já fez que pode saber um do outro, né? Meu marido fez também já, e é um negócio, gente. É um negócio. Nossa, acredito. É um negócio. Foi uma das terapias mais potência. transformadoras. E ele começou, o Márcio Libar, fazendo só para atores, só para né, atrizes e atores, com preparação para papéis, preparação corporal e tudo mais. E todo mundo começou a ficar tão louco que, tipo, nossa, é muito incrível. Ele abriu, expandiu. Que todo mundo começou a fazer. E o lema, aceita, idiota. E aí todo mundo que faz... Opa, voltei. E aí todo mundo que faz vira paspalho. Então eu tenho muito orgulho de ser uma paspalha, e tenho muito orgulho de, nas piores momentos, ou nos momentos que a gente está mais confusa, eu viro para mim mesma e falo, aceita, idiota. Então foi uma terapia e tanta. São essas, assim, as minhas contribuições de terapias, né, de processos terapêuticos por onde eu andei.
Olha, eu não sei nem por onde começar, já que chegou a minha vez. Não sei por... Eu vou começar do começo. Tá. Com muito pequenininha, eu fazia terapia. E eu não me lembro exatamente... Gente, eu não consigo me lembrar o nome dela agora. Eu não consigo. Mas muito pequenininha, eu fiz terapia. E eu me lembro de várias etapas da minha vida eu ter feito psicoterapia. Eu sempre fiz psicoterapia. E aí agora eu quero frisar que é muito importante isso, né? Apesar de ser terapeuta Theta Healer, eu sou uma terapeuta quântica e ainda assim eu não tiro o mérito e a necessidade de fazer uma psicoterapia, porque são coisas totalmente diferentes, tá? Eu acho muito importante frisar, porque às vezes eu falo em algum lugar, não, porque eu sou terapeuta quântica, aí as pessoas falam assim, então eu posso largar minha psicóloga? Eu falo, não, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, tá? Então, assim, vamos deixar lá o trabalho dos psicólogos, cada um no seu quadradinho, e chega pra gente o que tem que chegar. Então, vamos lá. Então, eu fiz psicoterapia durante, acho que a minha vida inteira, em algum momento eu estava dentro de um consultório. Eu lembro dessa que eu era bem pequenininha, e aí depois eu nunca mais vi, vida que segue e tal. E aí no ano passado eu fui num congresso, no Luminário, que foi o grande congresso de despertar da minha vida. Me lembrem de depois falar melhor dele em outro momento. E eu encontrei com a minha terapeuta lá, gente. Essa de quando eu era pequenininha. Eu lembro que eu olhei pra ela e eu tremia toda. Tipo assim, sabe quando você vê um fã, assim? Sabe quando você vê um ídolo? Um E eu ficava ídolo. assim... Eu ficava... Você... Eu dei um abraço apertado nela, ela não entendeu nada. Eu falei assim, você foi minha terapeuta quando eu era pequenininha. E eu lembrava o nome da filha dela. Eu falei assim, você é minha mãe de não sei quem? Ela falou, sou. Eu falei, então eu lembro de você. Sabe assim? Eu me lembrava da última sessão, que aí eu descrevi pra ela o que eu lembrava, e ela falou assim, normalmente eu faço essa experiência na última sessão. Eu falei, caraca, que bizarro isso, né? Que legal. A última terapeuta, assim, da psicoterapeuta que eu tive, foi uma que transformou... não, eu tenho que contar uma que eu tive com 16 anos, que essa foi muito engraçada. Eu tava lá reclamando da vida, nananana, eu tinha lá minhas questões com a minha mãe, e aí ela virou pra mim e falou assim, é claro que houve um contexto pra isso, né, gente? Mas a cabeça de 16 anos não entendeu. E eu sei que em algum momento ela virou pra mim e falou assim, mas então, por que você não bateu na sua mãe? Porque eu tava com muita raiva naquele momento. E aí eu assim, ela tá falando pra eu bater na minha mãe, gente. Como que ela tá dizendo um negócio desse? Aí eu saí correndo, assim, tipo, eu saí dali, falei, pai, eu não vou voltar nessa mulher porque ela falou isso. Só que assim, óbvio, não foi isso que ela falou, não foi isso que ela quis dizer. Mas a minha cabeça de 16 anos entendeu isso e eu fiquei apavorada. E aí, não quis mais saber de psicoterapia. Até a última, que foi a Lúcia Angélica, que é o amor da minha vida. Assim, Lúcia, te amo. Ela é freudiana, coisa que eu falava que jamais iria numa psicoterapeuta freudiana, que jamais iria numa analista, porque eu acho que assim, a linha de Freud é muito radical, eu não gosto. Mas ela me ajudou a sair de uma depressão profunda. Então, se hoje eu tô viva, se hoje eu tô bem, se hoje eu tô aqui, é graças a ela. Então, meu super amor por ela. E aí entra o que eu frisei no início, assim. Às vezes a gente não tá pronto para aquela técnica. Então, assim, às vezes a gente entra numa terapia e a gente não tá pronto para aquela técnica. E aí a pessoa realmente não vai conseguir ajudar a gente. Eu falo muito isso por mim mesmo, como terapeuta, sabe? Às vezes chega um cliente para mim, chega na sessão e aí fica assim, mas não... ele não acredita em nada do que eu falo. Não vai adiantar eu virar para ele e ficar tentando conduzir ele. Ele não vai se entregar para a sessão, entendeu? Porque ele não está pronto para aquela terapia. E tudo bem, gente. Então, assim, eu sou uma pessoa que eu não acredito em concorrência. Eu indico vários Theta Healers aí, porque eu acho que só chega para mim os clientes que são meus. E só chega para eles os clientes que são deles. E vai ter um momento que hoje vocês duas são minhas clientes. Vai ter um momento, eu te afirmo, que vocês vão olhar para outro Theta Healer e falar assim, aquela pessoa ali, eu tô sentindo que ela vai ser melhor para mim. E tudo bem, eu não vou ficar chateada. E se algum terapeuta, Theta Healer principalmente, falar para vocês que vai ficar chateado, corre dele, porque ele tem que se trabalhar muito ainda. Porque é isso, gente. Só chega pra gente o que é nosso. Se não tá com a gente, é porque não é nosso. E tudo bem. Não é pra ficar com picuinhazinha, com ego ferido, porque não tem nem cabe nesse lugar. Mas então vamos lá. Por onde andei? Andei pela psicoterapia, por vários tipos da psicoterapia. Eu sou acupunturista também, apesar de não ter concluído o curso, eu também não atuo com isso, né? Mas eu não digo. Mas eu praticamente fui até o final, só faltou um pouquinho. Só que eu engravidei e aí eu acabei largando. Então, acupuntura, Theta Healing,
constelação familiar, multidimensional. Caraca, gente, que terapia fantástica. É muito fantástico. Sério, é muito Nunca fantástico. ouvi falar. Nunca ouvi falar. Super indico, super indico. Olha, eu não sei explicar, porque eu não sei explicar muito, mas o que eu sei é que, assim, você visita várias vidas, na verdade, é porque a gente não acredita numa existência paralela, assim, né? Na verdade, a gente não acredita que existe o tempo, né? Existe passado, presente e futuro. Tudo acontece em paralelo. É isso que a gente acredita. Tudo acontece em paralelo. Então, existem várias dimensões acontecendo e você existe em várias dimensões ao mesmo tempo, tá? Então, ele te ajuda a visitar essas várias dimensões e você vai curando várias dimensões da sua vida. Olha que fantástico. Foi muito fantástica a experiência que eu tive. Eu fiz com o Vitor, do Aprimoramento Moral. E, assim, super indico ele. Ele, pra mim, é fodástico. Mesa radiônica. Eu acho que o Vitor também faz, assim... Também é de uma cura. A mesa radiônica também vai falar de crenças limitantes. Também vai falar de coisas que te impedem de atingir seus objetivos. Mas a mesa radiônica, ela vai meio que mostrando... algumas coisas que estão travando esse fluxo, né? Ela não fala com tantos detalhes, mas vai mostrando essa coisa que vai travando os fluxos. Existem pessoas que jogam baralhos terapêuticos. Dependendo de quem joga, cara, você consegue ter uma super terapia ali, porque se a pessoa não estiver fazendo uma coisa de premonição, ela vai estar trazendo para você o teu perfil, o teu quadro, o teu campo quântico. E quando você faz uma leitura do teu campo quântico, você pode alterar. Você vai falar assim, peraí, se eu continuar nessa linha aqui, não vai ser bom. Eu vou chegar nesse lugar que ele está falando. Então, eu preciso mudar. Então, assim, existem pessoas que jogam baralho terapêutico que tem uma conduta e uma linha muito bacana, assim. É isso, é de você sentir o chamado para ir nessa linha. Existem terapias, a biodança, existe a terapia de arte terapia, é isso? Arte terapia? Também é junguiana. Arte terapia. Junguiana? Também. Tem a arte terapia, tem a constelação que você já falou. Eu já fiz todas essas, tá, gente? Legal que você todos esses lugares. Legal que você está, né, discriminando várias possibilidades e dá para relacionar com o que eu falei no início de, às vezes, você tem uma trava, quer entender mais, quer mexer num porãozinho, numa gavetinha, e tá focado numa possibilidade só que existem muitas possibilidades. Muitas possibilidades, muitas. E é isso que eu tô falando. Às vezes, você não tá pronto para aquele tipo. Por exemplo, eu tenho uma amiga que logo assim que eu comecei com Theta Healing, eu tava atendendo os amigos porque eu queria treinar, né? Eu precisava me sentir segura. E aí eu fui atender ela e eu fui muito rápido na questão dela. E aí ela ficou apavorada. Ela falou, eu não gosto disso. E ela saiu correndo, assim, tipo, ela não gostou. Ela não estava pronta para aquilo, sabe? Tanto é que depois, acho que ela levou quase 2 anos para chegar no mesmo lugar que eu tinha chegado em uma única sessão. E aí ela fez com mesa radiônica, com outras terapias. Ela precisava de um tempo para chegar naquela questão, entendeu? Então a gente precisa entender isso, que as pessoas precisam desse tempo. E assim, existe uma conexão que vai ser mais rápida? Pode ser que sim, pode ser que não seja para você, entende? Não, eu sempre falo isso, eu gosto muito de frisar e repetir. Não existe a melhor técnica. Existe aquela que está pronta e preparada para você, aquela que você está pronta e preparada para ela, sabe? Então, assim, esse alinhamento. Assim como terapeutas, não existe o melhor terapeuta. Existe aquele que está conectado com você, aquele que encaixa perfeito na sua... Como é que é o nome disso? Engrenagem. Então... É verdade. E é verdade, assim, mesmo, né? Que a gente vai... E também, de ter também, às vezes, paciência com o próprio processo. A minha terapeuta atual foi um encaixe complexo ali, de eu tentar entender também, mas eu escolhi ela por um motivo, eu tava ali por um motivo, né, que foi uma crise de ansiedade muito grande que eu tive, e escolhi porque eu sabia que ela era especialista dentro dessa área, inclusive também ela faz muita questão de clown, né, que é da arte da palhaçaria e tudo mais, e com TCC, que traz muita técnica de ancoramento, que para aquele... TCC? Cognitivo-comportamental, terapia cognitivo-comportamental, que
que ancora muito você no agora. E ela também faz um brain spotting, que chama, que são técnicas de neuroprocessamento cerebral, que é muito interessante e muito bacana, com som bineural. Eu não sei, eu nunca fiz PNL, não sei te dizer. Mas eu sei que assim, você coloca o som bineural... Só para traduzir para a galera que está ouvindo, PNL é programação neurolinguística. Isso. Sim, eu não sei se não, mas você foca no tema, no sentimento que aquilo te leva, e ela vai... O brain spotting, né, de fato, spotting spot, um ponto. Então, ela vai fixar e vai perceber o ponto onde o teu olho responde, né? Teu corpo, então, responde aquela memória, assim, aquele sentimento que você tá precisando trabalhar. E você vai ficar naquele ponto por um tempo, olhando o ponto. É assim. Aí, mas Letícia, que loucura! Você fica olhando o ponto até ficar vez, você fica olhando o ponto. Eu sou uma pessoa que gosta de coisa muito mais dinâmica, então eu achei que eu fosse ter muita agonia nisso, mas assim, é impressionante como tem lugares que precisam ser acessados de outra forma. Por quê? Enquanto pessoa que já frequentou muitas terapias, enquanto pessoa que estuda Jung, enquanto pessoa que lê astrologia e estuda astrologia, eu também tenho muitos mecanismos de defesa. Eu tenho muitos mecanismos de fala, porque meu Mercúrio é em Gêmeos, então é muito fácil para mim escrever e falar. Então eu manipulo muito bem tudo isso, né? E aí o brain spotting, ele não me permite. E ele me leva para uns lugares que são absurdos. Eu falo assim, gente, volta como se fosse um filminho na tua frente. Tipo, ela fala, o que você está sentindo? Aí eu falo, sei lá, tô vendo uma imagem de um apartamento antigo da minha avó. Isso não tem nada a ver com a questão, quer dizer, na minha mente racional não tem nada a ver com a questão que eu tô vivendo agora. Mas por algum motivo aquilo precisa. E a primeira vez que eu fiz, eu tive tipo uma ressaca. Eu acordei com dor de cabeça. Normal. Passei o dia com dor de cabeça. Porque Normal. mexe. Então, lembrando também que tem... E também tem terapia, psicoterapia, que eu esqueci agora o nome, talvez vocês se lembrem. Que é uma que toca em lugares... Ai, desculpa, a gente fez no Body Talk. Não, tem também Body Talk. Adorei, aliás. Fiz, gente, sensacional Body Talk. Mas não foi Body Talk, não. É o nome de um cara que criou essa técnica, tipo Jung. Ah, então eu não conheço. Ele é o não sei quem. Tem Lacan, tem Jung, e tem esse camarada que eu esqueci o nome agora. Se eu lembrar, depois eu escrevo para vocês. Enfim, que é fabuloso. Então, lembrando também que tem muitos pontos no nosso corpo também. Então, acho que terapia, para mim, processo terapêutico, o legal é quando ele pode tocar no corpo, né, nessa parte mais física, no nosso espírito, perispírito, energias mais sutis, e também na nossa mente. Eu acho que os três que a gente puder trabalhar seria o ideal. Não, eu acho fantástico. Você acabou de me lembrar de uma terapeuta que eu tive há 10 anos atrás. Que há 10 anos atrás ela já era uma senhora e ela já fazia essa TCC, então. Ela já fazia isso aí que você tá falando, mas eu não sabia o nome, né? E ela tinha uma técnica que ela marcava uns pezinhos, ela tinha tipo um carimbinho de pé. E aí eram passos que eu tinha que dar, sabe? Então todos os dias eu tinha que fazer 3 passos para frente, um para o lado, 3 para trás. Eu fazia tipo um caminho, que era um caminho justamente para alterar conexões neurológicas, né? Na época eu não entendia por que disso, eu achava até ela meio doidinha, mas como eu sempre gostei dessas técnicas doidinhas, eu super curtia a parada. E ela tinha um negócio de metal também, que eu não lembro o nome agora. Eu não lembro. Mas é a magnetoterapia. É a magnetoterapia. Nossa. Que ela já usava naquela época. Super diferente. Cara, ela era a Frentex, assim, mas... Enfim, são muitas possibilidades, galera. Muitas mesmo. Nós temos muitas possibilidades. E, volto a dizer, não tem a melhor. A melhor é aquela que você se enquadra, que você se conhece. Então, assim, ouviu esses nomes todos? Aquele que ficou ressoando na sua cabeça, joga no Google, vai procura um pouquinho sobre, vai ler, vai entender, vai se familiarizar, ver quem atende. Se quiser indicação de alguns desses terapeutas, eu tenho vários aí para indicar. Pode me mandar e-mail, assim, acho que vale a pena. Eu acho que nesse momento agora que a gente está vivendo da quarentena, tem dias e dias, né? Tem dias que a gente
tá, uhul, eu vou vencer o mundo, vou realizar todas as coisas, eu tô muito paciente, oh meu Deus. E tem dias que a gente, caramba, o que tá acontecendo e tal. Quando eu entrei aqui, eu já falei, cara, eu tô com a cabeça pesada, não sei, meu corpo tá esquisito. E ontem, conversando com a Letícia, depois com a Dani também, a Letícia falou, cara, tem umas meditações bacanas no aplicativo Insider Timer, não é esse o nome? É Insight Time. É legal da gente compartilhar até lá no Telegram esse aplicativo também. E aí ontem eu fiz uma meditação que foi uma meditação... eu já estava com essa sensação esquisita e fiz essa meditação meio que assim, tá, meio que resumindo, né? Olhando para o que você está mais pensando e tentando olhar de fora o que está te afligindo e tal. Aquilo mexeu tanto comigo que você falou agora da ressaca, né? Da ressaca psíquica por conta de você chegar naquele ponto. Eu acho que é isso que eu estou sentindo. Porque, assim, minha cabeça está pesada, eu acordei super tarde, tô meio lenta, mas meio que consegui entender mais o que estava me incomodando, o que eu posso fazer e o que eu não posso fazer e só descansar. Muito, muito, muito interessante como esse momento atual, e eu acho que aí acaba sendo uma dica bem prática, né, para quem está ouvindo a gente, que é de parar um pouquinho, refletir no que a gente está sentindo, por que a gente está sentindo, tentar meio que olhar de fora o problema. A Dani fala bastante isso, né, no Teta, acho que a gente consegue fazer isso, de meio que olhar de fora. Então, por a gente ter iniciado tudo isso nesse período de quarentena, eu acho que acaba sendo uma dica bem prática, né? Procurar uma meditação, pode até ser um tema aí para a gente falar numa próxima ocasião, num próximo episódio. Legal. Como que essas meditações podem dar uma mexida na gente, né? Chacoalhada. Chacoalhar e fazer pensar. E eu acho que hoje eu estou nesse momento de ainda estou traduzindo todos os sentimentos, sabe? Sim, mas o processo é esse mesmo, Thaís. O processo de autotransformação, o processo de despertar, ele requer exatamente essa entrega. Ele requer que você vá entendendo o que está acontecendo com você, sabe? Você precisa sair do automático. Para você despertar de verdade, você vai precisar sair do automático. Você vai precisar entrar e falar assim, hoje o meu corpo pede isso. E ok, eu vou respeitar o meu corpo, sabe? Porque, para mim, o adoecimento nada mais é do que a gente que não respeita o nosso corpo. Porque o corpo tá falando, para, ei, sabe? Ele vai dando vários sinais. Aí chega uma hora que ele fala assim, para, chega, né? Pelo menos comigo, quando eu tive o último episódio de depressão, e aí eu costumo dizer que a partir dali eu tô curada, eu tenho consciência de que eu não vou mais entrar em nenhum processo depressivo, porque eu entendi o que estava me fazendo adoecer, sabe? Eu entendi o que estava acontecendo comigo e para que eu precisava daquela depressão. Então, assim, eu me lembro de ter episódios de depressão desde os 16 anos. Até os 20... Não, até os 32. Caramba! 32. Metade da sua vida, assim. Muito tempo. É muito tempo. Não que foram todo esse tempo deprimida, né? Mas durante todo esse tempo eu tive, assim, uns 4 ou 5 episódios bem graves, sabe? No último, eu me lembro que teve um dia em especial que eu não tinha força para sair da cama. Eu não tinha força para sair da cama. Era muito difícil para mim. Que foi quando a minha amiga me levou lá na Lúcia. Sim, ela foi um anjo para mim, sabe? A Amanda. Ela simplesmente falou, cara, chega, eu não aguento mais te ver desse jeito, você vai fazer alguma coisa. E eu me recusava a tomar remédio. Então, ela falava, se você não vai no psiquiatra, você vai pelo menos no psicólogo. E aí, cara, foi ótimo, porque ela me levou na Lúcia, a Lúcia me convenceu a buscar um médico, e aí eu consegui argumentar muito, e aí eu fui no homeopata.
E foi o que começou a me tirar da depressão. Porque, assim, eu tomei remédio, só que eu tomei um remédio homeopático, né? E eu comecei a entender o meu caminho, o meu processo. Cara, foi um despertar fantástico. Mas eu precisei chegar no fundo do poço para descobrir que tinha uma mola lá. E aí, qual é o nosso objetivo aqui? Falar para vocês, gente, tem uma mola lá, não precisa chegar lá embaixo para descobrir. É verdade. E eu acho que todo o processo terapêutico, ele faz exatamente o que a gente está falando aqui. Não quer dizer que a gente não vá ter outras questões, né? Não quer dizer que a gente já encerrou aqui, então, uma busca em si, mas sim que agora a gente tem consciência de ser sempre inconformada com o lugar que a gente está, entendendo que tem um lugar além daquilo, tem uma melhora para além da onde a gente já chegou, tem sempre um caminho ainda a percorrer, né? Aí vocês falando tudo aqui, e aí, gente, caminhando para o final, odeio ser portadora de mais notícias, mas agora a gente está no finalzinho. Eu queria só falar de uma música que eu lembro que durante um processo terapêutico meu muito forte, né, com a minha arte-terapia, me lembrou muito. Eu sempre fui muito ligada à música, né? E eu lembrei disso agora, sim, que é uma música do Milton Nascimento, que só para citar a partezinha, que para mim é isso, processo terapêutico é isso. É eu, caçador de mim. Que na verdade não é um caçador mas é uma busca, né? E aí ele fala, enfim, abrir o peito à força numa procura, fugir às armadilhas da mata escura, que na verdade faz parte do nosso inconsciente, faz parte dos nossos medos, faz parte dessas nossas questões que a gente deixa realmente na mata escura, no quarto escuro, embaixo do tapete, né? E então eu acho que é isso. Eu queria deixar um pouco para vocês sempre serem caçadores de si mesmo, porque eu acho que o inconformismo é que leva a gente a outros lugares. E sempre achar que a gente pode melhorar. Inconformismo no bom sentido, né? Dá tempo de eu falar uma coisa rapidinho? Dá tempo. É que ontem no nosso briefing você virou pra gente e falou assim: mas vamos perguntar pra galera, porque com certeza já teve gente que falou: eu não fiz terapia porque eu não tenho dinheiro. Você não lembra? Você não falou isso? Boa. Alguém já passou por isso? E eu quero deixar com certeza, que você não falou, mas eu falei: se você falar, eu vou falar. É que não tava dando tempo, mas fala lá. Tá vendo? Gente, quem não faz terapia por causa de dinheiro, não faz porque... Fala vocês. Vocês. Não quer. Dinheiro não é o motivo. Eu juro pra vocês, dinheiro não é o motivo. Por mais que você vai chegar cheio de argumentos pra falar, tá vendo isso, eu não tenho. Dinheiro não é o motivo. Dinheiro é energia. Se dinheiro é energia, ele não é palpável, ele não é coisa, ele também não é o limitante. Então, existem crenças limitando você de atingir esse objetivo aí. E aí, quando eu falo crenças que estão te limitando, tem também a sua defesa, que é enorme para não olhar para aquela questão, né? Então, às vezes, a falta do dinheiro, ela vem como uma grande defesa para você não olhar para a questão, porque você acha que vai doer muito. Porque você tem medo do que você vai ver quando você chegar... Nossa, como eu vejo clientes no meu consultório, principalmente pessoas que já viveram situações muito graves, não só de abusos, mas de situações, assim, deploráveis, de dignidade, vamos dizer assim. Caramba, elas não querem olhar para aquilo de novo. Dói olhar para aquilo de novo, né? Você reviveu, você sentiu uma situação onde você não foi digna, onde você se sentiu indigna. É muito duro, né? Mas... curar isso, para você curar, você precisa realmente se libertar daquela dor. Então, às vezes, você precisa enxergar aquilo de novo com outro olhar, por outro ângulo, sabe? Para você se libertar. Então, toda vez que você levantar a bandeira e falar assim, eu não faço isso porque eu não tenho dinheiro, lembra de mim, porque não é o dinheiro. Não é o dinheiro. Lembra que você pode se priorizar. Talvez você não esteja se priorizando, talvez, enfim... tenha muita coisa, mas com certeza no fundo é porque você não quer. Isso é tudo bem se você não quiser, não tem problema. A grande questão é que você pelo menos tenha consciência de que você não quer. Porque aí você não pode culpar mais ninguém além de você. E de uma forma mais palpável para traduzir isso que a Dani falou, é das formas de troca, né? De conversar. Ótimo. Eu preciso muito de ajuda, mas eu não tenho grana agora, mas eu preciso.
você falou ontem uma coisa muito importante, que é o profissional, psicólogo, terapeuta, ele tem essa consciência e ele está aberto a essa troca. Eu mesmo estou fazendo isso. Uma troca com... Eu adoro uma troca, adoro. Mas a troca, o escambo... É pertinente, né? Mas olha só, a maioria dos terapeutas tem esse viés. Só que olha como é diferente. Imagina só, uma pessoa manda uma mensagem para mim perguntando: Dani, qual é o seu preço? Qual é o preço da sessão com você? E aí eu falo o meu preço é o valor de tabela do Theta Healing, e eu falo o meu preço e a pessoa sumiu. Essa pessoa pode virar para as pessoas em torno dela e falarem: olha, eu não vou porque é muito caro, olha o preço da Dani, né? Mas ela, hora nenhuma, virou para mim e falou assim: Dani, olha só, eu quero muito, mas eu não posso pagar dessa forma, eu não tenho essa... Eu posso ver outras formas. Existe alguma coisa que você possa fazer por mim? Eu tenho isso aqui para oferecer. Alguma dessas coisas te interessa? E aí, ela vai começar a me mostrar o quanto ela quer aquilo e o quanto é importante para ela aquela sessão. E aí, muito provavelmente, eu vou responder, muito provavelmente não, com certeza, eu vou responder para ela que existe uma forma da gente trabalhar isso. O que eu não vou fazer é assim, sabe? Do tipo, você me pergunta o preço, e eu já começo a te dar várias formas de possibilidades e tal. Porque, assim, você só chega até mim se você realmente precisar. Se for o seu caminho chegar, sabe? É verdade. Acontece também muito comigo e é a mesma coisa. Entendo que realmente aquela pessoa talvez não esteja priorizando aquilo naquele momento por algum motivo e questão, né? E aí, gente, então, para fechar, né, nosso tema de experiências terapêuticas por onde já andamos, infelizmente, gente, que agora eu já a gente teve que estender um cadinho mais para falar coisas muito pertinentes, mas eu queria falar o seguinte, do nosso primeiro episódio para cá, a gente já recebeu feedbacks lindos e maravilhosos que têm enchido o nosso coração. Obrigada, agradecidas estamos. Aí vou citar só alguns aqui, né, só para a gente poder falar, né, e tocar também essas pessoas. Por exemplo, Ilana se sentiu super tocada com o que a gente falou, enfim, em diversos momentos das nossas últimas falas, e eu também me sinto tocada por ela ter falado. Obrigada por mandar o seu feedback. A Milena sugeriu um tema, falou pra gente falar sobre desapego, e ela até se convidou também para poder participar. Ela é ousada. Seja bem-vinda! A Rafaela disse que ia adorar se a gente pudesse aprofundar cada uma na sua área específica, falar sobre Theta, sobre mais o lado empresarial da Thaís, mais sobre a astrologia. De repente a gente fica aí, se vocês também gostarem, dá um alô. E por último, porém não menos importante, a gente também recebeu o nosso e-mail maravilhoso da Emanuela, falando sobre o processo do despertar, que ela está se sentindo diferente, está com pouco sono, está com intolerância a glúten, e perguntou se isso era um processo do despertar, e ela ainda falou que ela fez o mapa dela recentemente, e nele estava dizendo que ela precisava entender o interior e desenvolver espiritualmente. Então, assim, o que vocês acham? Despertando? Por essa resposta, então, como ela falou do mapa, se ela não tivesse falado do mapa, só alergia ao glúten, ia ser difícil a gente poder dar algum parâmetro. Ela falou pouco sono e intolerância a glúten. Então, pouco sono e intolerância a glúten são sintomas, sim, de um despertar, mas ele está associado a outras coisas, né? Não são coisas individuais. Mas então, seria raso demais para a gente fazer algum diagnóstico. Mas quando você fala do mapa, eu falo assim, cara, ela vai, se ela não está vivendo agora, ela vai viver daqui a pouco, sabe? Já tá numa busca. A busca dela começou. Só dela ter sentido, ouviu a gente, ouviu até o final, sabe? Ela já começou a realmente entender que existe um despertar para ela ali. Então, muito provavelmente, Emanuela, você está vivendo um despertar sim. Escreve mais sobre os seus sintomas, porque com certeza você está sentindo outras coisas. Talvez dores de cabeça de vez em quando, talvez ouvindo mais a sua voz interior, sentindo mais a sua intuição acontecendo com mais naturalidade, ou sonhando. Olha, uma dica muito boa para quem está vivendo despertar é começar a anotar os sonhos. Os sonhos vocês vão ver que alguns vão se complementar, e é fantástico de ir vivendo esse processo, sabe? E aí eu sugiro, Emanuela, que você comece a estudar, comece a realmente se inteirar sobre o que é espiritualidade para você, no seu coração, como que você recebe essas mensagens. Acho que vale a pena.
Legal, legal, sensacional. Então, terminamos por aqui. Se você quer também mandar mensagem pra gente, você manda pro olapaposdespertas@gmail.com, ou você também pode entrar em contato com a gente através dos nossos arrobas, @belasdaniele, isso tudo no Instagram, @reglapires, @leticiagabay.astro. A gente também tem um canal no Telegram, que você pode participar lá e receber também atualizações e, enfim, falas e conteúdos que somente estão neste lugar. A gente espera vocês na próxima. Sempre muito bom ter vocês aqui com a gente no nosso Papos Despertos. Gratidão. Posso pedir a vinheta? Solta a vinheta!